Muito se fala em empreendedorismo. Em que momento da vida a pessoa se torna empreendedora? Podemos estimular as crianças a ter um perfil mais empreendedor? Esse é o tema desta semana do nosso programa Empreendedorismo e Educação. Trouxe aqui para a Interativa duas empreendedoras, Sandra Frandaloso, que tem 30 anos de experiência na educação infantil na Escola Abelhinhas, e trouxe também a professora Lúcia Madruga, que tem uma larga experiência, também 30 anos de educação, em universidades, e agora secretária municipal da educação no município. Muito obrigada, o programa está imperdível, não saia daí. Interativa 22 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Então, nesse programa, nós vamos falar, então, como podemos estimular as crianças a ter um perfil mais empreendedor. E eu gostaria, Lúcia, então, que tu falasse um pouquinho o que está sendo feito aqui na cidade de Santa Maria, nas 80 escolas municipais, esse projeto de desenvolvimento do empreendedorismo e educação. Silvana, falar em empreendedorismo, é sempre importante a gente situar. Eu gosto muito de falar sobre a atitude empreendedora. Porque a atitude empreendedora ela vai para todas as dimensões da existência humana, vamos dizer assim. É o fato de você se colocar na condição de fazer algo para dar certo e ter a coragem de fazer isso acontecer. Então, nas escolas do município, a gente tem a educação voltada para projetos, e todas as escolas elas desenvolvem os seus projetos de acordo com a existência da sua realidade, na sua comunidade, no entorno da escola, e também de acordo com as temáticas que são orientadas pela nossa Base Nacional Comum Curricular, que hoje orienta o desenvolvimento das habilidades e das competências socioemocionais, que tem muito a ver com o empreendedorismo. Então, todo esse trabalho ele vem sendo feito nas escolas, e durante o ano inteiro a escola elege uma temática e ela trabalha essa temática em todas as suas áreas. E o que se faz no final do ano? Fazemos um evento que se chama Educar e Empreender, para o qual levamos todos os projetos desenvolvidos na escola durante o ano, a título de Feira de Ciências, a título de Feira do Empreendedorismo, a título de trocas de práticas pedagógicas dos professores. E este evento ele vem sendo realizado, já vai para a sua 4ª edição agora no próximo ano, foi interrompido por conta da pandemia. E nós tivemos, então, no ano de 2022, no final de outubro, uma verdadeira explosão nesse evento, porque foi um movimento, talvez assim, do pós-pandemia, de todo aquilo que estava represado nas pessoas. Ele foi um movimento assim, de uma explosão de alegria, de inovação, de criatividade, de trocas entre todos que lá estiveram, os professores, os alunos e as crianças. E aí é importante a gente dizer que não existe idade para você começar a aprender ou a empreender. Nós tivemos a exposição das nossas escolas de educação infantil também, e essas escolas elas levam desde os bebezinhos para a feira. Então, eles já participam desse ambiente, e os alunos eles se entusiasmam em fazer um projeto que eles sabem que eles vão apresentar lá no final do ano. Porque aquele momento é a culminância de todo o empenho, de todo o esforço que foi feito pelo professor, juntamente com os alunos, para desenvolver sua pesquisa, para fazer com que os resultados apareçam ao longo do ano nas diferentes disciplinas, nas diferentes áreas. E em outubro culmina com Educar e Empreender. Então, esse evento ele se consolida. Este ano ele se transformou em lei municipal.
Importante também a gente frisar isso, ele passa a ser uma lei municipal, então a partir deste ano ele permanece como um evento do calendário do município, né? E para nós, assim, é muito gratificante ver o resultado desse trabalho, ver o potencial da nossa rede municipal exposto lá. Não, e eu acho que eu tenho que falar da questão que muitas vezes a gente fala, tu trabalha agora com crianças de escolas públicas, municipais, e a Sandra tem uma escola particular. E aí nós vamos falar assim, nós temos uma criança que está no ensino privado e aqui nós temos crianças da rede pública que muitas vezes não têm condições financeiras, têm dificuldades financeiras na sua realidade, no seu habitat. E nós vemos crianças empreendendo, porque eu assisti e eu inclusive divulguei as primeiras feiras, e eu vejo o quanto tu consegue criar oportunidades. Então, aí vem a questão, é mais fácil com uma criança que tem tudo? Talvez não, né, Sandra? Então, a questão da cultura empreendedora, e é isso que eu quero discutir, não quer dizer necessariamente não, eu tenho dinheiro, eu vou criar um negócio. Não, é a cultura de criar uma oportunidade, né? Exatamente. E fazer valorizar, né, Sandra? Fazer valorizar, fazer acontecer. Eu acompanhei também esse trabalho e acho fantástico. E que iniciativa brilhante, que coisa boa movimentar essas crianças desde cedo, fazer com que elas percebam que elas são capazes, que elas conseguem, que essa visão de querer ter algo que eu não tenho e que eu posso ter porque eu sou inteligente, porque eu sou capaz. Todas as crianças são. Todas as pessoas conseguem. E a boa vontade, o estudo, a vontade de crescer, de fazer acontecer, a vontade de organizar, de ser resiliente também, de não desistir daqueles momentos difíceis, porque em tudo é difícil, né, Lúcia? Não é só lá na escola municipal, ou na escola privada também, porque às vezes a gente encontra resistência também. Das famílias ou até dos professores, mas eu acho que está muito difícil, porque essa ideia um pouco assim audaciosa, porque crianças tão pequenas, e as crianças são tão capazes, eles são tão maravilhosos e eles dão aquele resultado, aquela alegria de ver quando eles conseguem realizar a atividade, começando pela brincadeira. Sim. Então, desde cedo, valorizar essa capacidade de ter visão das coisas. O sonho, eu sempre digo, todos nós somos capazes de sonhar, todos. A criança que nem eles dizem, quando a gente faz nossas campanhas, coisa e tal, eu trago os meus brinquedos bons, bonitos, inteiros, para entregar a uma criança que não tem, para ela ser feliz como eu. Porque ela merece também. E é tão bonito isso, né? E a questão, Sandra, que é um outro ponto que a gente discute, que é a questão da valorização. Como que eu vou fazer uma criança valorizar as coisas? Porque a cultura empreendedora, eu acredito que ela deve começar com a criação, com a valorização, com inovar, né? Fazer alguma coisa diferente. O recriar. Né? Recriar. E como eu vou fazer isso, de repente, com uma geração apática, que tem tudo, ou que não valoriza nada? Porque daqui a pouco, mesmo uma criança que receba um brinquedo, né, de doação, se ela não valorizar aquele brinquedo, em 2 tempos ele está no lixo, ele está na rua, ele está estragado, né, deixa estragar porque não cuidou. Como criar essa cultura de cuidar, valorizar? Então, do ponto de vista pedagógico, Sandra, o que tu sugere, inclusive para os pais que estão assistindo a gente agora, como desenvolver essa cultura empreendedora, Sandra? Olha só, eu acredito que isso depende muito da família, do que o pai e a mãe pensam para o seu filho também. Porque se dentro da minha casa eu não conservo o que eu tenho, eu não valorizo o que eu tenho, essa criança vai crescer com essa cultura de que tudo é descartável, eu não preciso cuidar, eu não preciso conservar, se quebrou, está quebrado. Então, desde o consertar uma rodinha de um carrinho que quebrou, vamos colar. Vamos fazer diferente, vamos fazer com uma rolha de garrafa de vinho, ou vamos fazer com uma tampinha de garrafa. Ele é reaproveitável muitas coisas. Há uns anos atrás, eu percebi aqui na escola, tínhamos muito aquela questão da festa do aniversário, que todos os meses tem 20, 30 de aniversário. Então, era festa de aniversário, e a gente pegou muito isso, tinha que levar um presente. Daí os pais faziam aquela decoração, a escola virava uma casa de festa.
e tinha que levar um presente. E as crianças não queriam nunca ir sem o presente, porque o outro levava, também queria levar. Ficava também, né, desconfortável. E um dia aconteceu um fato muito interessante. Uma menina recebeu uma Barbie no seu aniversário. E a festa era lá na escola. E eu estava na minha sala quando ela estava saindo com os pais e ela disse: papai, essa Barbie não é original. Eu não quero. E ainda ela usou uma expressão que eu fiquei muito preocupada. Pode doar ela. Eu não quero. Ou tipo, bota fora. Eu não tive tempo de conversar com eles naquele dia, mas aquilo mexeu muito comigo. Eu fui para casa e pensei, meu Deus, isso não pode continuar assim. Eu estou lidando com criança muito pequena, a essência, a maravilha. E aí, eu pensei num projeto sobre meu amigo, o meu melhor presente. E este projeto existe até hoje, todos os meses tem aniversário. E o aniversário é feito na hora do lanche. A professora pede para que escolham a toalha da cor que quiser. O bolo é um bolo de isopor, um bolo fake. Muitos bolos eles decoraram do jeitinho que eles queriam. Tem de dinossauro, da Minnie, das borboletas, das abelhas. E em cima do bolo vai a vela, que não é vela comprada, é vela feita de lápis de cor, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 até 5 anos, que são os mais velhos meus, e estão fazendo 6 anos esse ano, vou embora para o colégio, até o final do ano, vão para o fundamental, e ali a gente canta parabéns e come o lanche que tem na escola, que é lanche saudável, frutas. E o presente? Não tem mais presente comprado. O presente é eles que fazem. Então, a professora faz com eles, de surpresa, um cartão ou uma carta. Às vezes vai pelo correio. E os pais acham lindo isso, amam. Geralmente é um cartão que eles enquadram. Ou um trabalhinho feito, tipo, uma garrafa PET que vira um avião, que vira um carro, que vira uma boneca. E eles amam isso. Eles criam e eles acham isso fantástico. Uma das maiores alegrias que eu tenho de um menino que eu tinha, que tinha tudo eletrônico, foi ver ele puxando um trator de garrafa PET até o portão, com um sorriso até as orelhas. Porque ele criou. Porque ele fez. Foi ele lindo criou, de ele ver pensou. aquilo. Então, esse é o ponto, né? Porque nós falamos em excessos, consumismos e o mundo descartável. Sim. E aí, como lidar com uma cultura empreendedora se a criança já vai crescendo com esta cultura de qualquer coisa vai para o lixo? Muitas vezes o próprio pai não tem tempo de consertar a rodinha ou a cabeça da boneca ou o que for. Então, é mais fácil dar uma nova, né? Sim. Então, como trabalhar isso? Porque muitas vezes o próprio pai não teve uma cultura empreendedora. Sim. A própria mãe não teve uma cultura empreendedora. Claro. Então é um desafio, inclusive, para a educação, de fazer essa nova geração desenvolver essas habilidades. E são habilidades assim, extremamente importantes, porque elas estão muito relacionadas com a questão comportamental. Dentre elas, a gente pode destacar, né, a necessidade do autoconhecimento, da autonomia, do cuidado. E quando você fala no autocuidado, né, o cuidado começa onde? Ele começa em mim, para que eu possa cuidar do outro. Então, a criança que recebe a possibilidade de, dentro de um projeto ou dentro de uma atividade, desenvolver esta competência, e mais do que o conhecimento sobre, ela desenvolver a habilidade de, né, e no final ter a atitude para ter coragem de empreender mesmo em situações adversas, às vezes, né, que é o que a gente está falando. Correndo o risco de não dar certo. Correndo o risco de não dar certo, porque pode não dar nada certo lá no final. Como a vida dos adultos empreendedores. E como, é da vida, exatamente, né? como acontece com a nossa vida, né, exatamente. todo dia. Então, eu acho que a gente, quando fala um pouquinho dessa atitude empreendedora e quando a gente traz essas competências, né, como a liderança, a necessidade de autonomia, você falava do planejamento, da organização, a gente desmistifica a questão do empreendedorismo, porque a sociedade tem muito enraizada essa coisa de que o empreendedorismo é só para o conceito lá, né, do empreendedorismo individual, que é eu empreender um negócio para que esse negócio gere algum lucro.
eu estive pesquisando agora também, até em função do nosso bate-papo aqui, existem 14, 15, sei lá quantas classificações de diferentes empreendedorismos, né, formas de empreender. E antes a gente ficava muito naquela coisa de que o empreender era só se eu fosse montar um negócio. Mas eu posso empreender em qualquer lugar da vida. Né? Eu posso empreender na pesquisa, eu posso empreender em casa, eu posso empreender, sim, num negócio, na questão social, né? Que hoje tem também o empreendedorismo social, a inovação social, essa perspectiva de que se possa pensar um pouco mais no coletivo, também tendo retorno sobre isso, né? Está se tentando quebrar alguns paradigmas aí. E o que a gente percebe é que isso pode começar lá na primeira idade. Claro. Né? Você faz isso na sua escola, né? Isso, com os pequenininhos. Já desde os pequenininhos. Eu posso dar. E começa com um abraço, e começa com um olhar, e começa com pede desculpa. O que você fez pro coleguinha? Ele ficou triste. Dá um abraço, começa a eu me doar, porque o empreendedorismo é eu criar novos laços. As habilidades relacionais, né? Isso, eu me relacionar bem, e eu sou um patrimônio, e esse o patrimônio é emocional, afetivo, social, moral, espiritual, eu posso fazer tanta coisa pelo outro. Estamos vivendo uma guerra de todos os sentidos, e nós precisamos mudar isso, que é com a educação, com os bem pequenininhos, que pode fazer. Que desafio. E essa questão dos bem pequenininhos, eu vejo assim, é uma plantinha que está sendo assim semeada, que precisa ser regada. E aí, quando nós falamos da educação infantil, eu vejo que a primeira infância, e quando eu converso com psicólogas, eu já entrevistei vários psiquiatras, vários psicólogos aqui no nosso programa e na revista mesmo, eles falam que na primeira infância é onde ficam enraizados muitos dos traumas, das crenças limitantes, das percepções de mundo, de como eu me relaciono com o outro, de como a vida deve ser. E aí eu volto a dizer a importância do papel de vocês, né? A esse trabalho com as crianças que vocês estão fazendo, que eu acho maravilhoso, e vejo o quanto isso ele extrapola a educação. Sim. Ele extrapola só, porque ela vai gerar desenvolvimento, ela vai gerar cidadãos, ela vai gerar pessoas melhor resolvidas, onde ela pode ser a solução dos problemas que estão na sua volta. Exatamente. Ela começa a entender. E nessa tua fala, né, de uma das experiências de um projeto anterior, fala pra gente, que eu achei fantástico, das crianças da educação infantil que fizeram a experiência com um saquinho de chá. Conta aqui para as pessoas, que eu acho que essa é uma experiência coisa simples, né, Lúcia? Coisa simples. Muito simples. Essa foi uma experiência na escola Boca do Monte, que é uma escola de educação infantil, a única escola de educação infantil do campo que nós temos no município. E eles, então, fizeram a experiência tomando chazinho. A professora identificou os chazinhos que têm sementinhas. Então, depois que eles tomam o chazinho, eles abrem o saquinho do chá, eles plantam o chazinho na escola e eles, então, recolhem novamente o chazinho para consumir. Então, eles percebem, né, esse ciclo e conseguem entender também a relação daquilo que vem industrializado, né, que ele vem da natureza. Na verdade, muitas vezes a criança pensa que o chá é aquele saquinho, né? E de fato, o chá ele vem de uma plantinha, né? E com isso ele consegue perceber e cuidar da plantinha, né? Colocar a sementinha na terra, regar a plantinha, cuidar, dar o alimento para ela e perceber assim todo este movimento. E foi interessante porque essa escola ela levou para a feira uma mesinha de chá e todas as pessoas que passavam por ali tinham a experiência de tomar o chá servido pelas crianças. Então foi muito interessante, inclusive foi um dos projetos premiados na feira e a gente percebeu assim o quanto as escolas se empenharam e têm se empenhado em fazer com que as crianças, e não só as crianças, os adolescentes, os jovens que fazem parte, e também os adultos, porque a rede municipal ela tem essa característica, né? Ela tem desde o bebê até o EJA noturno, que vem o adulto, e nós temos EJA noturno alfabetização.
Ai, eu acho isso Nós temos adultos sendo fantástico. alfabetizados. E numa parceria com uma instituição federal, que é o Instituto Farroupilha, nós temos um programa da EJA profissionalizante, que ele recebe a formação fundamental pelo município e recebe a formação profissional pelo Instituto Federal. É um projeto conjunto. E eu pude assistir o ano passado, uma pessoa que no início do ano passado ela era analfabeta, até metade do ano ela se alfabetizou, ela buscou o EJA profissionalizante e hoje ela faz parte de um curso se eu não me engano, ela está no curso de assistente administrativo, fazendo o EJA profissional. Então, a gente vê assim, ó, que quando a gente tenta e busca possibilidades, né, para desenvolver estas habilidades e estas competências, falando a título do empreendedorismo e dessa atitude empreendedora, a gente consegue mudar a sociedade também. Com certeza. Porque essa pessoa, imagina a mudança que isso está gerando na vida dela, e na vida dos filhos, e na vida dos netos. É uma vibração total da família, né, com a formação dela. E a gente está dando oportunidades. Com certeza. Né? Oportunidades para se desafiarem, que é isso de ser empreendedor, né? Exatamente. É se desafiar. E Né? Lúcia, quantos alunos tem na rede municipal hoje? Hoje, Entre EJA e as escolas regulares? 20 mil, né? Em torno de 20 mil. Nossa. E quantos adultos? Adultos, na EJA, eu acho que é em torno de 1.000. Eu não tenho exatamente esse dado, bastante mas gente. é perto de 1.000 pessoas. Isso eu acho que é um tema também fantástico. Eu acho que daqui a pouco nós vamos fazer um programa específico, né, sobre alfabetização de adultos e adultos que resolvem fazer outras formações, porque eu acho que nunca é tarde, né? Agora eu vi que teve uma polêmica de pessoas mais velhas fazendo faculdade, enfim. Na realidade, eu acho que a pessoa, ela tem que despertar que a qualquer momento é tempo, né? Qualquer momento é tempo. Isso. Tem pessoas que com 50 anos resolvem começar a estudar. Tem pessoas com 60 anos resolvem fazer faculdade quando os netos estão indo fazer faculdade. Exatamente. E eu acho que isso revigora, isso faz com que a pessoa renova. Porque o teu sonho, o teu projeto, né? E o empreendedorismo não tem tempo, não tem hora, né? Não. Cada um tem o seu tempo, né? Não tem hora, não tem tempo, e a qualquer idade você pode pensar que é hora, né? Que fantástico. E saber que pode contar com uma rede de apoio, né? Que tem gente pensando por eles, que tem gente capaz de ajudar e que quer ajudar. E que alegria quando nós, professores, conseguimos realizar aquilo que aquele projeto que tu colocou à frente, que todo mundo pensa junto, que tu vê resultado. Não existe coisa melhor Na ação que do isso. professor tem empreendedorismo toda hora, todo dia, né? A todo momento. Preparar uma aula, né? Preparar uma aula, pensar o que você vai fazer com que aquele aluno se interesse, com que ele se desenvolva, o quanto de atitude tem nisso, né? Motivacional. De motivacional, né? De não desistir, de resiliência, como você falou, né? E quanta competência e habilidade que traz, que na nossa base é o que mais fala, assim, né? Que é maravilhoso, que nós, seres humanos, temos sobrando e que a gente às vezes se isola, que a Silvana tem aqueles bloqueios, aqueles medos, aquela coisa ficou lá dentro porque não foi capaz de sair, e que isso pode ser colocado a favor de si e do outro, fazer o outro feliz, contribuir muito. É o que nós temos na nossa sociedade, a maior contribuição é trabalhar nesse desenvolvimento social. Porque eu sempre digo, o espiritual tu busca, né? Independente de religião, o cognitivo também, o afetivo, o desenvolvimento da personalidade, que vai se construindo aos poucos, mas esse desenvolvimento social, o respeito pelo outro, a construção a construção coletiva, né? Coletiva do bem, criar algo para o bem. E no teu caso, né, Sandra, 30 anos de abelhinhas, já tem segunda, terceira geração, né? Sim. Já tem os netos estudando contigo, já, quase, meu né? Deus, Então isso é tão bacana, porque é uma educação que deu certo, é um empreendedorismo que deu certo, né, Sandra? E eu sempre digo, trabalhar com educação
é gratificante, porque quando tu vê que essa é a tua vocação, tu faz a diferença na sociedade, e a gente não pode desistir da educação, né, Lúcia? A gente não pode. E a educação, ela tem essa característica, né, de que você projeta o futuro, mas você recebe retorno no dia a dia. Como você falou, é aquele abraço, é aquele retorno, é aquela satisfação de você sentir que fez alguma coisa naquele dia por alguém, né? Muito bom. Que deu resultado, né? E deu resultado. E o resultado não precisa, ele vem assim, das pequenas coisas. Eu estava falando antes sobre uma criança, assim, que forte, assim, que ela não queria impor a vontade dela e acabou a história. E aí, aos pouquinhos, ela foi se acalmando. Mas por que você está fazendo isso? Por que você está me dizendo isso? Ah, tá. Aí depois você convence, né? Papai e mamãe também falou assim, você também fala assim, quer dizer, o papai e mamãe são as criaturas que eu mais amo. E depois vem a professora, que também diz a mesma coisa que o pai e a mãe. Então, quer dizer, como é bonito ter essa ligação de família e escola, sociedade, né? Isso é o perfeito, né? É a situação perfeita, que a gente quer, né? E a gente sabe que nem sempre tem essa tríade tão harmoniosa, tão harmoniosa, né? exatamente. E aí vem o grande desafio de novo da educação, né? De conseguir administrar esses conflitos e essas situações que acabam acontecendo nas famílias e tudo mais. O programa tá maravilhoso, tá? Eu acho que nós temos mais o que falar, temos muito o que falar, mas eu quero agradecer a participação de vocês, parabenizar o trabalho de excelência, né? De áreas distintas, mas é um trabalho de excelência. Totalmente integradas, distintas e integradas ao mesmo tempo. Verdade, um precisa do outro. Exatamente. Parabéns, Sandra, pelo teu trabalho. Silvana. Assim, maravilhoso. Lúcia, parabéns pelo teu trabalho também. E eu espero que essa educação empreendedora a gente possa ainda divulgar muitas coisas boas, né? E contem comigo aqui sempre. Muito obrigada. Contaremos. E temos Educar e Empreender em outubro novamente. Vamos lá. Sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.